André, faça aí a sua pergunta, mas fale alto para pegar aqui. Tá. Basicamente, uma das coisas muito discutidas é sobre a automatização da produção, e isso tem como efeito a não necessidade mais de mão de obra. Então, o controle populacional não seria uma solução justamente para tirar esse excesso de pessoas que já não são mais necessárias por causa da automatização? Essa que seria a pergunta. Muito bem. Em alguns países ocidentais mais ricos, você vê que 10 ou 15% da população trabalhando dá para sustentar todo mundo. O que você vai fazer com o resto? Você tem que inventar uns brinquedinhos para eles, tem que inventar clube para eles, né? Ir lá nadar, jogar futebol, e tem que distribuir cocaína e maconha para todo mundo, tá certo? E criar espaços para eles poderem se divertir, né? Então, é claro que essa é uma situação absolutamente ridícula. Então, mas por outro lado, sempre a gente coloca esse problema, é a mania do enfoque global. A gente quer ver um problema que afeta a humanidade inteira e encontrar uma solução global para aquilo. Então, vamos começar pelo seguinte: não há soluções globais para nada. Soluções globais são impossíveis. Você pode ter uma concepção global. Quer dizer, o global exige um nível de abstração altíssimo para você apagar todas as diferenças acidentais locais e ter em vista só, vamos dizer, a tendência mais geral do mundo. Então, na esfera intelectual, você pode tratar das coisas globalmente, mas qualquer ação é sempre dividida em 1000 detalhes concretos, particulares e locais. Só existe ação local, as pessoas precisam entender isso. Só existe ação individual e local. A gente pensa, problema da segurança, temos que resolver em escala nacional, global. Muito mais fácil resolver em escala municipal. Se uma cidade diz, nós vamos fazer uma polícia aqui, bandido não entra, ela consegue fazer. Agora, queremos uma solução nacional. Não existe isso. O pessoal tem que perder essa... Esse é um erro cognitivo monstruoso. Confundir, vamos dizer, a subida na escala da abstração intelectual com a subida na escala da ação global. Isso não existe. Então, só soluções locais. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, você pensa assim, nós precisamos melhorar os serviços médicos. Eu digo, bom, existe serviço médico geral? Não, é um por um. Porque você tem que formar cada médico, né? Ele vai tratar de cada paciente e assim por diante. Então, às vezes o pessoal confunde a esfera da cognição com a esfera da ação. É um defeito muito comum nos adolescentes. Ele não consegue distinguir uma coisa da outra, mas isso é uma coisa básica, né? Bom, vamos aqui responder outra pergunta. Bruno Hilário, o que estudar para fazer o resgate da alta cultura no meio teatral? Existem muitas coisas que pode fazer, tá certo? Mas como sugestão para você, eu lembro o seguinte, que a editora Agir, que é uma editora católica do Rio de Janeiro, ela publicou a melhor coleção de textos teatrais que nós já temos. E ali você tem uma infinidade de autores cristãos, peças cristãs da mais alta qualidade. É só você, eu não lembro o nome mas se você procurar numa biblioteca, né, textos teatrais da editora Agir, você vai achar um monte de coisa, né? Eu praticamente toda a cultura teatral que adquiri na minha juventude foi com esses livrinhos da editora Agir, né? Muito bem. Igor Pavani, Bento XVI disse que o Ocidente é sustentado pela moral judaico-cristã, pelo pensamento grego e direito romano. Não seria essa a base de ataque sobre o pensamento, sendo o Bolsonaro a figura da moral, o senhor como pensamento e o Moro como do direito? Bom, é verdade, mas em primeiro lugar, esta frase do Bento XVI, ela não é muito exata, porque o Ocidente, desde o século XVI, pelo menos, ele é caracterizado eminentemente pela sua ciência experimental, a sua tecnologia. Não tem nada a ver com essas três fontes. Na verdade, a ciência, se ela se desliga das suas fontes racionais, ela se afirma como um setor independente, a partir do século XVI e XVII. E isto é a origem de todos os problemas. Quer dizer, essa história de falar, por exemplo, sei lá, outro dia tem aquele imbecil do endométrio Magnolia, disse que eu estou copiando o Oswald Spengler com a diagnóstico da decadência do Ocidente. Eu jamais falei em decadência do Ocidente. Eu não acho que o Ocidente esteja decaindo. Ao contrário, todas as sociedades do mundo são hoje moldadas pelo Ocidente. A China é moldada pelo Ocidente, a Rússia, né?
o mundo islâmico inteirinho está cada vez mais moldado pelo Ocidente, então nós estamos em plena glória do Ocidente, o problema não é este. Você não pode esquecer que o Ocidente é um conceito histórico-geográfico, ele não é um valor. Nós podemos usá-lo assim, como a civilização, usá-lo no sentido valorativo, mas é um erro histórico. Né? O problema não é Ocidente nem Oriente, o problema, vamos dizer, é o conteúdo das ações e conhecimentos que fundamentam a civilização. E hoje em dia, assim, é tudo tecnologia. E o que é tecnologia? Tecnologia custa dinheiro e tecnologia só serve, portanto, para quem paga. Quanto mais avança a ciência e a tecnologia, mais o poder se concentra. Aqueles imbecis do século XIX achavam que a ciência, a democracia, progredir junto. Isso é uma loucura. Né? Então, como é que você vai democratizar? Por exemplo, que temos o equipamento de reconhecimento facial. Você pode democratizar isso aí? Não, isso aí só o governo pode ter, ele vai mandar em todo mundo. E o pessoal, ainda tem gente que se apega a isto, porque isso aí vai facilitar a segurança pública. Isso vai facilitar o quê? O monopólio estatal do crime. Se você pegar, por exemplo, na China, o nível de criminalidade é baixo. Tá certo? Mas o governo mata 90 mil prisioneiros por ano para vender órgãos. Então, é um governo criminoso que impede que os outros cometam crimes. Se você pegar qual era a criminalidade na Alemanha nazista, o nível de criminalidade era baixo, o governo cometia todos os crimes. No tempo do Stalin, na União Soviética, a mesma coisa. Então nós temos que parar, vamos dizer, é o que eu chamo de pensamento metonímico. Quer dizer, você pega uma coisa que é um instrumento, uma parte da ação, e você nomeia a ação inteira com aquilo. Só que se confunde. Então, você pode dizer, a origem da civilização ocidental é realmente essa tripla: moral judaico-cristã, pensamento grego e direito romano. Sim, mas a partir do século XVI e XVII não é mais nada disso. É matemática, ciência e tecnologia. E, portanto, concentração do poder. Leiam o livro do Bertrand Juvenel, do Poder, História Natural do Seu Crescimento. A tese dele é absolutamente irrefutável. A tese é a seguinte: haja o que houver, o poder do Estado sempre aumenta. Enquanto continuarmos, vamos dizer, apostando na ciência e tecnologia para resolver nossos problemas, o poder do Estado vai continuar aumentando. Nós temos aí que inventar novas modalidades de ação do povo. Não é isso? O advento da internet ajudou um bocado, porque colocou à disposição de todo mundo um certo meio de fazer com que a sua opinião atinja milhões de outros. Ajudou, mas não resolve. Por quê? Porque há órgãos estatais e grandes empresas que podem, no fim das contas, utilizar o mecanismo todo, utilizar e controlar o mecanismo todo. Nós temos que estar continuamente boicotando esses meios de controle, né? E restaurando a liberdade na prática. Mas, em parte, nós estamos fazendo isso aqui. Eu estou ensinando aqui algo que as universidades todas não querem. Agora, se eu for entrar dentro de uma universidade, quiser que elas me aceitem, pronto, eu estou lascado. Agora, pensa bem, o poder da ação individual é enorme se você tiver a cara de pau de agir. Fazer as coisas do seu jeito. Mas quando você pensa, lê a história do Solzhenitsyn. O Solzhenitsyn sozinho na União Soviética fez mais do que todos os movimentos anticomunistas do mundo. Não é isso? E em todo lugar você vai ver que isso é assim. Quer dizer, o indivíduo humano tem um poder enorme. Goethe dizia, o único poder que existe é o poder da personalidade. Vocês têm que meter isso nas suas cabeças. Desenvolvam a sua personalidade, fortaleçam. Não tenham medo, vão em frente. E vão fazendo as coisas, pô. Não fique esperando soluções globais. Dê solução para aquilo que está ao seu alcance. Então, por exemplo, o pessoal vem pedir sugestões para a educação nacional, não tem nenhuma. Tem sugestão para a educação de vocês, para a educação dos meus alunos. O que está fora do meu alcance, está fora do meu alcance. Tá certo? E eu não pretendo oferecer soluções globais nem nacionais para coisíssima nenhuma. Vamos lá. Antônio Pavese, a picaretagem da universidade moderna afastou os estudantes da realidade. Assim sendo, um novo salto na educação deveria passar pela autoeducação. É isso mesmo que eu estou falando. No fundo, só existe autoeducação. Não é isso? E não só falando. É o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo. É o que você está... Eu estou fazendo meios de autoeducação. E você pensa bem, o número de livros que eu coloquei em circulação, né? E que no início era apenas uma lista de livros, agora esses livros já estão quase tudo publicados.
Né? Hoje aqui eu recebi, aqui o meu aluno Matheus fez lá uma editora católica, está soltando clássicos da literatura católica um atrás do outro, eram totalmente inacessíveis. Não é isso? Então, se você pensar o número de livros que os meus alunos colocaram em circulação, partindo das minhas sugestões, olha, que universidade que fez isso? Nós já temos mais poder de irradiação do que qualquer universidade. Baseado no quê? Fui eu que fiz um plano, coordenei todo mundo, mandei um fazer outro. Nada. É um negócio espontâneo, eu simplesmente sugiro e eles fazem. Fazem por quê? Fazem porque querem, não fui eu que mandei. Agora, se você quiser, vamos organizar isso aqui, tem um centro, diretor, vai dar tudo errado. Então, dentro da dialética negativa, né, onde os revolucionários sempre usam diversos elementos para dar continuidade ao seu processo de destruição, é possível que chegue algum momento que se use da própria religião e da própria moral, no sentido mais elevado, para instrumentalizar essa destruição? Um novo tipo de concepção religiosa, algo assim? Já está aparecendo. O que esses caras do sínodo estão fazendo é isso, estão inventando uma pseudo-religião ridícula, grotesca. Mas acontece que nós temos 2000 anos de história da Igreja Católica que gera, vamos dizer, um sentimento de autoridade muito profundo e muito persuasivo. Então você tem quase o instinto de obedecer o seu fulano, porque é bispo, porque é cardeal, etc, etc. Você está sendo enganado exatamente por isso. Quer dizer, você está cultuando a hierarquia eclesiástica, né? E não a religião que nos foi ensinada durante 2000 anos. Quer dizer, qualquer vigarista, quer dizer, marxista ou satanista, que é, sei lá, está ocupando o posto de cardeal, ele é um cardeal. E ele, teoricamente, tem aquela autoridade. Só que a tensão entre o valor da autoridade e o valor da mensagem está se tornando cada vez maior, mais intensa. Chega uma hora que você tem que escolher, eu vou obedecer esse cardeal ou vou obedecer o que Jesus Cristo me disse aqui. Não é isso? Então, por exemplo, você tem agora o Papa está querendo acabar com a pena de morte, mas você tem sentença de Jesus onde ele legitima a pena de morte. Então, obedecer esse homem ou obedecer Jesus? Não tem jeito. Agora, a autoridade do Papa aumentou muito no último século e meio. Se você estudar a história da igreja, você tem vários papas que foram derrubados na base do tapa, da pontapé. Não é isso? E hoje em dia, você não pode nem falar. Nunca os papas tiveram essa autoridade. Você não pode esquecer que o próprio princípio da infalibilidade papal é um princípio do século XIX. Né? Mesmo assim, essa infalibilidade é só em matéria de doutrina e moral. Qualquer coisa que ele fale, ele tem tanta autoridade quanto nós. É apenas a opinião dele. É por isso que homens coisas seu Bergoglio não mexem na doutrina nem na moral, porque eles não são loucos. Mas agora estão começando a mexer, já estão botando manguinha de fora. Muito bem. Rafael Medeiros. Ajude com uma lista de livros necessários para os estudos estratégicos de uma militância bolsonarista. Isto é um rolo. Né? Não se dá um curso público sobre formação de militância. Porque se você já começa explicando tudo que é para fazer, você já desfez a sua militância no primeiro instante. Né? Então, precisa ver aquele negócio do René Guénon, o segredo da essência do poder. Se você quer formar uma militância, você vai ter que formar primeiro uma elite bem discreta, ou se não secreta mesmo, que vai comandar o negócio. A esquerda faz assim. Você lembra o que o Lula disse a respeito do Foro de São Paulo? Então, olha, o que interessa ali não é a Assembleia, é as conversas que a gente tem ali, por exemplo, entre eu e o Chaves, né? Sem que ninguém saiba do que nós estamos falando. Então é isso. A esquerda permite isso. Desde que existe o Partido Comunista, o núcleo de comando do Partido Comunista é sempre clandestino. E existem os órgãos de fachada. E a nossa direita até hoje não aprendeu a distinguir essas coisas. Uma vez eu propus, se você quer formar uma militância, me paga aí 10 garotos talentosos para ficar aqui um tempo e eu ensino a eles tudo que eu aprendi lá no Partido Comunista. Não apareceu ninguém até agora. Ninguém quis pagar para os moleques vir aqui. Então pronto, para mim isso já é coisa do passado. Não vou mais lidar com isso. Né? Bom, então por hoje eu vou parar por aqui, já estamos cansados. Né?
Então, vai ficar o resto para a semana que vem, tá? Até lá, muito obrigado.